Olá você, muito bom dia, está no ar a primeira edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Relacionados do Flamengo, De La Cruz e Danilo retornam à lista para a viagem a Porto Alegre. O Flamengo convoca a votação para aprovar maior patrocínio do futebol brasileiro. Barco no Flamengo, jornalista italiano garante acordo entre as partes. Flamengo é apontado como possível destino de centroavante do Al Hilal pela imprensa saudita. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo divulgou no início da tarde desse sábado a lista dos seus relacionados para a viagem a Porto Alegre, onde vai encarar 2 jogos consecutivos contra o Internacional, ambos no Beira-Rio. O primeiro acontece hoje pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira as equipes se enfrentam novamente pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores. As principais novidades são os retornos do De La Cruz e do Danilo. O meia uruguaio apresentou uma boa recuperação do quadro inflamatório no joelho esquerdo e já treinava com o grupo desde o início dessa semana. Assim, o Nico volta aos convocados depois de um mês de afastamento. O Danilo também apresentou uma boa evolução nas atividades e foi liberado. O zagueiro havia treinado pela primeira vez sem restrições com o grupo na quinta-feira. Com 2 jogos contra o Internacional, o Flamengo vai ficar no Sul no sábado até quinta-feira, justamente pelo tempo de viagem e pela sequência com 2 partidas. O Felipe Luiz relacionou 30 jogadores para essa viagem. O rubro-negro vai treinar no CT do Grêmio para o jogo da Libertadores. A produção coloca aí a lista dos relacionados. Alexandro, Alan, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton, Cebolinha, Guilhermo Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo, Vinha e Wallace Ian. A provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Cleiton, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alexandro, Jorginho, Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro. Alan, Léo Ortiz, Léo Pereira e Pulgar estão pendurados com 2 cartões amarelos. A provável escalação do Inter vai ser Rocher, Alain Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Bernabé, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho. Na frente, Borré e Valência. Apita o jogo o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, assistido por Alex Ang Ribeiro de São Paulo e Francisco Chave Bezerra Júnior de Pernambuco. No VAR, Hilbert Estevão da Silva de São Paulo e quarto árbitro vai ser o Franciel dos Santos Martins de Santa Catarina. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube em canal pago para todo o Brasil. O Flamengo trabalha para estender a permanência do Felipe Luiz no comando técnico do time, e abriu tratativas para renovar o contrato do treinador até dezembro de 2026, já que o seu vínculo termina no final de 2025. A diretoria considera fundamental garantir a continuidade para manter a estabilidade no planejamento esportivo. O diretor de futebol, José Boto, já apresentou a proposta ao treinador e ao seu empresário, mas o Felipe Luiz ainda não decidiu se fica ou se sai. A sua prioridade nesse momento é blindar o elenco de assuntos externos, sobretudo em meio a uma fase decisiva da temporada, com compromissos importantíssimos pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da indefinição, o ambiente interno é de otimismo, conforme pensam os diretores e os membros da comissão técnica. A identificação do Felipe Luiz com o clube e a sua boa relação com os jogadores tornam a renovação bastante provável. A expectativa é que o acordo seja concretizado sem maiores obstáculos.
Desde que assumiu o posto em setembro de 2024, após a saída do Tite, o Felipe Luiz colecionou conquistas relevantes porque, sob a sua liderança, o Mengão levantou o Campeonato Carioca contra o Fluminense, a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e a Supercopa do Brasil contra o Botafogo, mas também enfrentou frustrações, como a eliminação diante do Bayern de Munique no Mundial de Clubes da FIFA e a queda para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil de 2025. O balanço de resultados mostra apenas 6 derrotas no período, número considerado muito positivo pela diretoria, né? Assim, não apenas os títulos, mas também o aproveitamento sustentam a confiança na permanência do Felipe Luiz. No Campeonato Brasileiro, o time segue na liderança com um jogo a menos em relação aos seus rivais. Aí eu te pergunto, você é a favor da renovação com o Felipe Luiz ou você prefere um técnico mais experiente? Coloca aí. O Flamengo já tem em andamento um plano de instalação de redes de proteção no setor visitante do Maracanã para liberar mais cerca de 2.000 lugares para sua torcida no estádio. O modelo do aparato seria semelhante ao já utilizado pelo Palmeiras e pelo Atlético Mineiro em suas arenas. A ideia é de que a tela de material resistente seja removível para os jogos de maior rivalidade. Dessa forma, o Flamengo vai poder utilizar a parte de baixo do setor sul para sua torcida, aumentando a capacidade de venda de ingressos para um total de 61 mil. O torcedor visitante não ficaria colado na tela e não há riscos de não enxergar o campo. O material próximo de uma rede de gol teria como função principal ajudar o trabalho da segurança. A ideia foi considerada de forma genérica pelo presidente Luiz Eduardo Batista em uma apresentação sobre o Maracanã para os conselheiros na Gávea essa semana. Outros temas também vieram à tona. Entre eles, a retirada de cadeiras do setor norte para a popularização do ingresso e a implementação de um setor ainda mais hostil. Esse plano, porém, ainda não está em execução. Para se criar um setor mais popular, seria necessário mudança nos acessos, pois desde a obra para a Copa do Mundo de 2014, o Maracanã tem uma arquibancada única, sem divisão. O projeto está em estudos. Junto a ele, busca-se melhoria no sistema de som do estádio e a colocação de defletores de som para amplificar a acústica. Há o temor que apenas a retirada das cadeiras sem obra prejudique a atuação das torcidas organizadas. A torcida do Internacional promete transformar o Beira-Rio num verdadeiro caldeirão no jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, porque em pouco mais de 2 horas, todos os ingressos disponíveis para esse jogo contra o Flamengo, marcado para quarta-feira, agora dia 20, foram vendidos. A informação foi confirmada pelo portal gaúcho Revista Colorada. A projeção é de público próximo a 50 mil torcedores colorados para esse jogo decisivo. E a torcida do Mengão também vai lotar o espaço destinado para eles, que são de 2.000 ingressos. Segundo o portal Mundo Bola Flamengo, o argentino Ezequiel Barco voltou a ser especulado no Mengão. De acordo com o jornalista italiano Marco Manpreso, do portal Og Sport Notizie, o acerto entre o jogador e o clube já estaria fechado, restando apenas a negociação com o Spartak Moscou. Marco Manpreso revelou que o Flamengo deve mesmo apresentar uma proposta de 14 milhões de euros, aproximadamente 88 milhões de reais na cotação atual, para convencer os russos a liberar o jogador. O nome de Barco já havia ganho força nos bastidores do Flamengo, quando as tratativas com o colombiano Jorge Carrascal se mostraram complicadas, mas a operação esfriou após a chegada do ex-jogador do Dínamo de Moscou. Apesar do interesse, a diretoria do Flamengo tem como prioridade nessa janela a contratação de um centroavante. O clube não descarta investir até 15 milhões de euros em reforços para fortalecer o seu elenco nessa posição. Maravilha! Se você está curtindo esse telejornal, então não esquece,
Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe também com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o Hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião para aprovar o contrato do novo patrocinador master do clube. Essa reunião para votação está marcada para a próxima terça-feira. O nome da marca é mantido em sigilo e não foi colocado nem no documento enviado para os conselheiros na manhã desse sábado. Na sexta-feira, o Flamengo emitiu uma nota oficial informando que tinha escolhido um novo parceiro master e que a casa de apostas escolhida seria divulgada nessa segunda-feira. As empresas que participaram do processo foram a Esportes da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7K Bet, Betano e Bet Nacional. O GE apurou que 3 propostas agradaram muito a diretoria do clube: Sportingbet, Betano e Superbet. O trio apresentou valores superiores a R$200 milhões por temporada. Para decidir, o rubro-negro levou em conta principalmente o montante fixo. O contrato vai ser o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. A marca escolhida vai estampar a posição master nas camisas oficiais de jogo e de treino do futebol masculino, feminino e do basquete, além da exposição nos uniformes de viagem dos jogadores do time do Flamengo e na parte das costas inferior da equipe de vôlei feminino. O Flamengo anunciou o fim da parceria com a PixBet na última quarta-feira e a marca se despediu do clube na vitória contra o Internacional pela Copa Libertadores, aqui no Maracanã. A quinta e a sexta-feira foram marcadas por reuniões da diretoria rubro-negra para definir aí o novo patrocinador master. O jornalista Vene Casagrande divulgou em primeira mão que o escolhido havia sido a Superbet. E o narrador da Flamengo TV, João Guilherme, não aguentou a euforia, e revelou que o novo patrocinador vai pagar 300 milhões por ano ao clube e esse patrocínio seria mais do que o do Tottenham da Inglaterra no ranking, que recebe cerca de 284 milhões. Os primeiros times desse ranking são o Real Madrid da Espanha, Barcelona da Espanha, Manchester United da Inglaterra, que arrecadam cerca de 440 milhões de reais. Na sequência aparecem clubes como o PSG da França, 433 milhões, e o Manchester City da Inglaterra, 410 milhões, que fecham aí o top 5 do quesito mencionado. Por fim, vale destacar que esse levantamento foi feito segundo o Football Benchmark em 2024. Segundo lá o João Guilherme, esse novo patrocínio master do Flamengo seria o 9º maior da Europa em termos de patrocínio em camisas de um time. Maravilha, parabéns, Flamengo! O Flamengo fez grandes contratações para esse ano de 2025, anunciando nomes como Samuel Lino, Jorginho, Carrascal, Emerson Royal e o Saul. Todos com passagens pela Europa, mas segundo declarações do próprio José Boto, o clube ainda está no mercado até o fechamento da janela no dia 2 de setembro. A expectativa é que ele contrate pelo menos um centroavante, caso consiga uma boa oportunidade de mercado. Em meio a isso, um nome ganha força para o Flamengo, é o do sérvio Aleksandar Mitrovic, que está de saída do Al Hilal da Arábia Saudita nessa janela de transferências. O jogador está fora dos planos do técnico Simone Inzaghi e deve deixar a equipe saudita. Há, inclusive, a possibilidade da equipe pagar a sua multa rescisória para tirá-lo do elenco. E, com isso, o atacante ficaria livre no mercado da bola para assinar com qualquer outra equipe que desejar. Diante dessa situação, o portal Somos Fanáticos Fla repercutiu a informação da imprensa árabe de que o Flamengo pode ser um destino muito provável para o jogador. Ele chegaria para disputar uma posição com o nosso querido Pedro. Os sauditas ressaltaram que a busca do mais querido por um centroavante, aliada à saída do Mitrovic,
do Al Hilal poderiam alinhar os astros para um acordo. Não obstante, é importante frisar que, por enquanto, ainda não existem negociações. O Mitrovic ficou muito conhecido no futebol europeu, jogando pelo Fulham da Inglaterra. Lá ele ganhou muita notoriedade na Premier League, sendo posteriormente comprado pelo Al Hilal por 52,6 milhões de euros, 332 milhões de reais na cotação atual. Ele, inclusive, acumulou ótimos números na temporada passada pelo clube. Foram 36 jogos, 29 gols e 7 assistências, totalizando 36 participações em gols. Vale destacar que o Mitrovic, que é sérvio, tem 1,90 de altura, já fez 100 jogos pela seleção do seu país e marcou 62 gols. Tem 30 anos, é um centroavante destro que está no Al Hilal desde agosto de 2023. Tem contrato por lá até 30 de junho de 2026. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 18 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o neto da minha querida amiga Valdete Andrade, gente finíssima, o Juan Vinícius, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Juan! Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu garoto Juan. Manda um pedaço desse bolo aí para mim. E também para o meu querido amigo Mauro Sérgio Rodrigues, membro aqui do nosso canal, gente finíssima, de primeira qualidade, que hoje também está fazendo aniversário. Parabéns, Mauro! Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, tudo de bom para você, meu querido amigo. Comemore bastante o seu dia, Mauro, e vê se não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí pro seu amigo. Parabéns, Mauro! Tamo juntos, meu querido! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito, mas muito obrigado mesmo por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-1, tá bom!